Se alguém te questionasse, eu te questionasse, o que que você espera de um estilo de vida de um rei? O que que tu pensaria? Porque em primeira instância o cara pensa assim, pô, o rei é uma pessoa muito importante. O rei ele tem muitas responsabilidades. Ele é único. Um rei, segundo a Bíblia, ele vai liderar o seu povo. Né? Ele vai liderar o povo que Deus entregou para ele. Né? Um rei que é obediente, como o rei Davi, ele vai obedecer aquilo que a palavra manda e vai designar o povo para também obedecer. Né? Ou, por exemplo, como quando Jonas foi pregar a Nínive, né, que viu uma vida de promiscuidade, de luxúria, de pecados, o rei ordenou com que o povo fosse santo e o povo se tornou santo. Então, o rei ele carrega essa responsabilidade de ser referência para o povo, ser a voz de Deus para o povo como um profeta, como um sacerdote. Então, o que a gente espera de um rei? Um estilo de vida singular, né? Um estilo de vida único, que ele seja uma referência, que ele não faça o que todo mundo faz. Né? Até porque num reino não tem 15 reis, né? Não tem 20 reis, não tem 1000 reis. Tem um rei para um povo inteiro. Por de muitas referências que a gente pode citar, existem reinados com milhões de pessoas, e para um rei. Então, a gente consegue perceber o nível de responsabilidade que o rei carrega. Fala galera, como é que vocês estão? Gente, glória a Deus por vocês terem clicado nesse vídeo. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Eu me chamo Gabriel. Eu tô aqui para compartilhar aquilo que o Senhor me ensina, aprender como ser discípulo, porque eu também estou aprendendo, e ajudar outras pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. E também, se você já está aqui há algum tempo, você já assistiu outros vídeos, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está assistindo. E eu espero que esse vídeo também possa te edificar. Como eu comentei no começo, sobre o estilo de vida de um rei, né? O Senhor ele tem me levado a analisar referências na Bíblia, pessoas que viveram como reis, né? Que obedeceram à voz do Senhor, ouviram a voz do Senhor e se tornaram referência para o povo, e também entender os bastidores por trás, sabe, desse cargo que é ser um rei. Porque por muitas vezes a gente esquece que um rei, ele não pode ser como qualquer pessoa, sabe? Ele não pode ser como qualquer um. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. A gente vai abrir algumas passagens para entender um pouco mais sobre isso. E antes da gente ler, eu queria levar vocês a um entendimento, tipo assim, cara, quem nunca orou assim, ó, Deus, eu quero ser uma referência. Senhor, eu quero ser usado. Deus, eu quero liderar o teu povo. Me coloca num ministério para ser um exemplo para as pessoas. Eu quero ajudar pessoas, quero treinar pessoas, ensinar pessoas. Eu gosto de falar de Jesus, eu quero evangelizar. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um pastor, cara. Quem nunca falou isso, mano? Eu quero ter unção, quero viver um estilo de vida, sabe, de renúncia, de pagar preço. Eu quero ser uma referência. Eu quero pagar o preço, eu quero ter unção, autoridade, conhecimento. Quem nunca fez essa oração? Quem não faz essa oração? Só que o Senhor, cara, hoje ele quer direcionar a gente para que lugar? Se a gente tem coragem para orar sobre isso, a gente também tem que ter coragem para ver o estilo de vida de rei. Sabe? Pô, o que é o estilo de vida de rei? Ah, comer tudo bom e do melhor, vestir a melhor roupa, morar na melhor casa. Tudo bem, beleza, pode ser que isso venha com o estilo de vida de rei. Mas um rei, ele é uma referência. Um rei, ele é um exemplo. E a gente vai provar isso biblicamente hoje. Eu tava lendo Provérbios, e em Provérbios 31, geralmente o cara pensa assim, pô, é a mulher virtuosa, né? A gente pensa assim, pô, vai ser um tema mais específico, algo que o cara já espera. Só que o Senhor me levou nos versículos de 2 a 5 de Provérbios 31, que me fez pensar outra parada. Então vamos lá, Provérbios 31, versículo 2 ao 5. O que, meu filho, e o que, filho do meu útero, e o que, filho dos meus votos? Não dês tua força às mulheres, nem o teu caminho àquilo que destrói os reis. Cara, tu para ver aqui, ele já está classificando que existem coisas que são agentes destruidores de reis. Ou seja, se isso está na nossa vida, a gente já impede a gente de ser um rei. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, e nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e te esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Então é como a gente falou antes, sabe? Até o título do Provérbios 31 que está na minha Bíblia, a Bíblia King James, é Os Provérbios da Mãe do Rei Lemuel. Ou seja, é uma conversa de intimidade, né? Uma conversa da mãe para um rei. Ou seja, a gente vai atribuir ali como se fosse o pai, né? Deus, falando para nós como filhos.
sabe? Tipo assim, pô, ele é o rei dos reis, nós somos os reis, né? Porque o Senhor, ele diz na Bíblia que nós seremos reis e sacerdotes na Terra Prometida, na Nova Jerusalém. Então, para que a gente exerça de fato isso como filhos de Deus, sabe, reis, né, do Senhor, direcionados pelo Senhor, pelo Rei dos Reis, a gente precisa carregar um estilo de vida de maturidade, de posicionamento, que para aqueles que vão reinar na Nova Jerusalém, precisam ter. O vinho, na Bíblia, ele é atribuído como alegria, né? Como algo bom, como celebração, como júbilo, e de fato é isso. Só que por que ele fala que o vinho ele não é para os reis, sabe? A bebida forte não é para os reis. Por que a Bíblia especifica isso? Deus especifica isso, né? Porque o que acontece? Cara, numa festa, numa celebração, o rei ele não vai poder fazer a mesma coisa que um cidadão normal vai fazer. Porque se ele não tiver centrado, como a Bíblia ele vai falar, não tiver são, ele não vai conseguir dar ordem e direção da forma correta. Ele não vai conseguir liderar como ele lideraria antes. Porque o vinho ele vai trazer esse problema para a vida dele. Só que aí é que tá. Por que o rei não pode beber do vinho? O que o vinho vai representar nesse momento? Cara, o vinho é a distração. O vinho vai ser algo que para todo mundo pode, mas para ti não. É uma renúncia que Deus está pedindo para te fazer. Sabe? É uma coisa que muitas vezes não é nem pecado. Não está escrito na Bíblia, isso aqui não pode. Mas o Senhor está te mostrando que aquilo ali está te impedindo de colher frutos nele. Sabe? De ser uma referência para ele. Porque o rei, ele não algo comum. Num reino só tem um. Um rei e uma rainha, só tem um, dois. Não é 1000 reis para um povo, para um cidadão. É tipo um povo de às vezes milhões para um rei direcionado, né? E falando da Bíblia, um rei direcionado por Deus, ele precisa estar sensível à voz de Deus. Ele não pode ter nada na frente dele que tape ele de enxergar a direção de Deus e passar para o povo do Senhor. Então, se ele não viver um estilo de vida separado, um estilo de vida de separação total, né? Um estilo de vida de nazireu, sabe? De tipo assim, cara, eu vivo de forma específica com Jesus para que eu possa estar sensível àquilo que ele está me dizendo, para que eu possa ser uma referência para aqueles que estão comigo, para que eu possa liderar aqueles que estão comigo. Então a gente volta para a pergunta anterior. Pô, eu quero ser uma referência. Eu quero viver o que ninguém vive. Eu quero ter autoridade. Eu quero ter unção, Jesus. Me dá unção, Senhor. Me dá dons. Cara, como você quer ter isso se você ainda permite que existem vinhos na sua vida que não era para estar? O vinho não é para você. O rei, ele não vai compactuar com algumas coisas que para outras pessoas é normal. Pô, mas todo mundo faz. Mas todo mundo fala isso. Mas todo mundo conversa sobre isso. Mas todo mundo vai. Mas você não. Você não vai. Você vai ser o cara que vai ser a referência, sabe? Você não é sobre ser religioso, sabe? Porque existe uma diferença em você atribuir o evangelho de forma radical com você e com as pessoas. Quando você é radical consigo mesmo, cara, não vou fazer isso. Eu não vou compactuar com isso. Você está sendo radical, mas isso é um evangelho que Deus se agrada, porque você está com você. Não, cara, eu vou me separar do pecado. Eu não me envolver com isso aqui. Cara, o Instagram está me distraindo, essas amizades elas estão me levando para longe de Deus. Eu não vou me envolver com isso. A religiosidade, ela vem quando você tem que impor aquilo que Deus pediu para você, para o outro. Não, ó, você não pode fazer isso aí é pecado, isso aí é errado. Não, isso é religiosidade. Porque o Senhor ele não pediu para o povo. A Bíblia aqui, ela não vai falar assim, ah, não é para o povo fazer isso. Isso aqui destrói a população. Não, ele fala, isso aqui destrói os reis. Isso aqui destrói os reis, Lemuel. Isso aqui não é para os reis. Ou seja, Deus classifica, sabe, que existe um estilo de vida separado para aquele que deseja ser uma referência. E daí eu te pergunto, como você tem levado a sua vida? Como um rei? Como a plebe, né, no mesmo dicionário? Como um bobo da corte? Como o dragão, como um soldado? Como o povo? Como a multidão? Ou como um rei? Sabe, analise o seu estilo de vida. Será que as tuas renúncias têm sido únicas, difíceis e sacrificiais realmente como um rei faria?
sabe? Como um rei agiria. Pensa nisso, sabe? Olha, imagina uma referência de alguém que você admira, alguém que você pensa, caramba, eu queria viver isso, sabe? Eu queria poder servir como essa pessoa, ou liderar como essa pessoa, ou falar de Jesus como essa pessoa. Pense em alguém, talvez a maior referência, Jesus, e você pensa assim, cara, será que eu estou pagando o mesmo preço que essa pessoa? Sabe, será que eu estou vivendo o estilo de vida que talvez ela esteja vivendo no secreto? Sabe, será quanto tempo que eu estou jejuando? Quanto tempo que eu estou orando? Quanto tempo que eu estou buscando a Deus? Não é uma competição, mas para aqueles que desejam viver uma vida de ser exemplo para outros, sabe? Uma vida onde você é exposto por Deus para gerar influência para outras pessoas, você vai precisar viver um nível de renúncia que ninguém vive. Porque um percursor, alguém que faz o caminho, ele vai ser o primeiro a fazer o caminho. Então ele vai ter que desbravar, fazer coisas que ninguém faz, para que outras pessoas possam ser alcançadas por aquilo que Deus tem para nós. Que as tuas atitudes, que teu estilo de vida, que aquilo que você fala, faz, como você vive, prove que você está pronto para ser um rei ou um sacerdote na eternidade. E ou que pelo contrário, né, que não venha acontecer de que as mesmas coisas provem para você mesmo e mostrem, né, que às vezes você não está pronto, né, para viver as orações que você faz. Então, permaneça assim orando, buscando a presença de Deus, mas também haja, porque oração é orar mais ação. Né? A gente ora para ser uma referência, a gente ora para crescer, mas será que a gente tem vivido como um rei, pagado o preço que um rei pagaria? Sabe? Será que a gente tem caminhado como um cidadão do reino? Sabe? Será que a gente tem caminhado no mínimo como um cidadão do reino? Às vezes a gente quer ser rei, mas nem como um cidadão do reino a gente não está caminhando. Nem como um príncipe, que é o filho do rei, não está caminhando. Quem gerar um rei, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu oro para que esse vídeo tenha te edificado. Foi um vídeo um pouco mais curto, mas uma mensagem que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração, me edificou, me fez pensar de maneira diferente. Né? Pensar que muitas vezes a gente vai ter que pagar preço que ninguém vai pagar, renunciar o que ninguém vai renunciar, mas permanecer firme na promessa de Jesus. Que o seu coração ele venha guardar essa mensagem, venha produzir frutos para o Senhor e que você possa transbordar isso na vida de outras pessoas. Eu oro para que esse conhecimento ele dê fruto na sua vida. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha escutado esse vídeo de coração aberto, de coração tranquilo, para que o Senhor possa ministrar teu coração. Amém? Então é isso. Até o próximo vídeo. Por hoje é só e Deus abençoe.